A reunião foi importante, a CI colocou à disposição um espaço para a comunidade se manifestar sobre a questão de ciclovia, ciclofaixa, né, especialmente a ciclofaixa da Capitão Cruz, que está dando uma repercussão muito grande sobre os comerciantes da rua, sobre moradores da rua que têm dificuldades de acesso aos seus estabelecimentos, têm dificuldade de estacionamento, e as pessoas em geral também reclamando que o fluxo de automóveis, de ônibus ficou muito lento e está difícil manter a situação como está. Eu até achei que haveria um debate acalorado entre dois grupos, a favor e contra, mas na verdade todos os presentes se manifestaram contrários ao projeto, e especialmente por alguns detalhes. Um deles é que existe um projeto de mobilidade de ciclovias e que não foi seguido, e o fato de que as instâncias técnicas não foram ouvidas, quer dizer, o Conselho de Trânsito não aprovou, pelo contrário, agora numa reunião, como nós ficamos sabendo, inclusive se posicionou ao contrário, a maneira como a ciclofaixa foi estabelecida, e o Coronel Edar Borges, que é um especialista no assunto, é um militar com uma folha extensa de serviços prestados e que estudou aprofundadamente a questão de trânsito, e ele inclusive pediu demissão da sua função em função de não concordar. Então as manifestações foram unânimes, contrárias, não à existência de ciclovia, ninguém é contra que se tenha mais facilidade, mais segurança para andar de bicicleta, mas a maneira como foi feita, realmente houve um transtorno importante, e cabe ao prefeito agora analisar se é possível conseguir um projeto alternativo ao que foi estabelecido. A ciclofaixa, do jeito que está implantada ali, não contempla o plano de mobilidade, né? O que está previsto no plano de mobilidade na Capitão Cruz, ela é uma via secundária que atende o plano cicloviário da cidade, tá? Então ela faz um binário. Capitão Cruz faz um binário com a João Pessoa, se eu estou bem lembrado. Assim como nos carros, a Capitão Cruz faz um binário com a Capitão Porfírio. E com isso tem a mobilidade tranquila, sem precisar estar parando, sem precisar estar interrompendo o fluxo, porque o que nos interessa na mobilidade na cidade, no ponto de vista de locomoção via automóvel, tá, ou via bicicleta, tá, é o fluxo. Como anda isso dentro da cidade, com que velocidade anda, uma velocidade que tu não te atrase para chegar. O questionamento da interrupção, ou seja, hoje nós temos uma interrupção na via, né, com a implantação dessa ciclofaixa no meio da via, e um projeto, se não me engano, que a gente ouviu falar aí de fazer mão dupla, é que tu vai ter um estrangulamento nesse fluxo. E ao ter um estrangulamento nesse fluxo, praticamente para tudo que passa por ali. Tudo que passava antes por ali não vai mais passar, porque tu não tem, vai ter o mesmo volume, vai ter a mesma demanda, mas tu não vai ter a mesma via, a mesma largura de via. Isso traz uma retenção. Então, onde passavam 3, 4 carros, vai passar um só, porque o carro não vai aumentar a velocidade para andar ali. E é isso que a gente não quer, né? Que aumente a velocidade. Nós gostaríamos que os carros andassem abaixo dos 50 km por hora, que é o que manda o Conselho de Trânsito, o que manda o Conselho de Trânsito, não, o que manda a legislação de trânsito, tá? O Código de Trânsito. Então, acredito que o que foi colocado ali foi intempestivo, tá? Deve ser revisto, deve ser retirado e deve ser obedecido o plano de mobilidade que foi contratado por esse município, que está em vigor, foi uma exigência do Ministério das Cidades para que o município tivesse acesso, tá, às linhas de financiamento. Inclusive existe pedido para isso, tá? Existe um pedido oficial da Prefeitura, uma consulta, buscando verbas para não só implantar uma ciclovia na Capitão Cruz, mas sim implantar a ciclovia na cidade toda. Então, esse é o processo. E o questionamento é, como é que eu passo com uma emergência ali? Então, se tem alguém precisando de 2 minutos, que é o suficiente para que ele seja atendido e manter a vida, tá? Esses 2 minutos eu vou perder no engarrafamento. Depois que o incêndio é disparado e foge do controle inicial, foge daquele início de incêndio, princípio de incêndio, em 3, 4 minutos, em 5 minutos, ele não tem mais condição de ser apagado, né? Ou seja, a gente entra para tratar o incêndio, mas entra na condição de não deixar que o entorno pegue fogo também, né? Então é isso que acontece. E cada minuto que eu perder numa via estreita, acabou-se a mobilidade. Em relação a esse trecho, ainda não. Tá? Esse trecho, a informação que eu recebi do inspetor e da inspetoria, do fiscal, é de que
a prefeitura foi multada. Torno aqui ao tempo de Leonel de Moura Brizola, cada um nos seus interesses, e são legítimos, não é? E, na verdade, cada um puxa a brasa para o seu assado. Nessa visão de implantação da ciclofaixa no meio, nós falamos quanto a isso, nós visualizamos uma redução da velocidade, que era mais de 40 por hora, para menos de 40, 30 por hora. Nós visualizamos um pedestre atravessando 2 momentos, atravessa uma via de 14 metros, atravessa 5 metros, chega na ciclovia com mais proteção e passa mais 5 metros. E nós visualizamos o ciclista passando apenas um veículo, enfrentando apenas um veículo, ou de frente ou lateral, sendo no meio, e não ter que enfrentar 2 veículos a mais de 40 por hora, saindo do lado direito para o lado esquerdo ou do lado esquerdo para o lado direito. Então, na verdade, acolhemos aqui as manifestações, né, do cidadão de Montenegro que estão ali, mas na verdade nós temos 60 mil pessoas em Montenegro e vimos hoje todo um trabalho em outros estados, em outros países, outras cidades vizinhas também, na busca dessa harmonização do trânsito e buscar soluções. É o início, é uma modificação, estamos aí sempre sujeitos, né, a rever ações, rever atos, colhemos isso para avaliar e discutirmos com a equipe técnica. Então, na verdade, aqui foi uma manifestação de um cidadão, né, da EMO, onde a EMO se manifestou por escrito, né, solicitando essas questões, como também a própria Câmara de Vereadores manifestou ao seu Ministério Público, e nós vamos responder isso por escrito. Mas temos responsável técnico, temos projetos, as informações deles não condizem, né, com a realidade, e nós vamos apresentar em tempo certo todas as questões aí que eles estão questionando.